Saudações terráqueos, boa noite. Iniciando aqui mais uma semana da nossa revisão, a semana 3, a parte aí do segundo ano da termofísica, né? Termodinâmica, termometria. A gente está indo no início, que é a termometria, essa parte da dilatação térmica, ok? Então havia aí nas questões duas partes teóricas, né? A primeira teórica é essa daí. Antes de iniciar, desejar que vocês tenham mais uma semana abençoada, né? De superação dessa que estão passando. E aí a gente estava falando o que ocorre quando você tem recipientes, geralmente de vidro, com dificuldade para abrir a tampa, e você usa esse artifício de jogar a água quente em cima para facilitar. O que acontece? Você tem dois materiais diferentes, né? Que é o vidro e o metal, certo? E o calor específico de cada um, né? Aquele Czinho, calor específico, é diferente, certo? O metal tem uma facilidade de se dilatar maior do que o vidro. Então, ao jogar a água quente em cima, a diferença de temperatura que há entre a que possui o recipiente e a água que você jogou vai provocar uma dilatação. No entanto, a dilatação da tampa de metal será maior do que a do recipiente de vidro. Então, ela vai se expandir mais e facilita você fazer o rosqueamento retirando a tampa. Ok? Então, esse é o motivo pelo qual se faz uso disso aí. Então, aí, pessoal, a segunda parte. A gente vê a dilatação nos sólidos, né? Então, nos sólidos ela ocorre na linha, a linear, na área, que é em duas dimensões, superficial, e no volume, que é em três, né? Volume existe base, altura e largura, né? Comprimento, altura, largura. Depende muito de como a figura estiver posicionada, certo? Normalmente você tem a base, que é comprimento e largura, e tem uma altura. Então essas três dilatações que ocorrem nos sólidos, nos líquidos só ocorre uma, que é a dilatação de volume. Porém, há essa particularidade aqui da chamada dilatação aparente. O que é a dilatação aparente? Bem, ela só ocorre nos líquidos, né? Só pode ocorrer dilatação aparente se você estiver trabalhando dilatação de líquidos. O que é que acontece no líquido? Você tem aqui um recipiente, certo? E o líquido ele tem que estar envolvido em algum recipiente. Seja esse recipiente natural, por exemplo, você tem uma barragem, né, feita, ou um lago que é feito pela natureza, ou um recipiente artificial. Você coloca dentro de um jarro, dentro de uma caixa, né? Mas o líquido sempre está envolvido por um recipiente. Ok? Está aqui. O que acontece? Quando você provoca aquecimento nesse recipiente, certo? Você vai ter uma dilatação do líquido. O que ocorre, por exemplo, com o leite, né? Você põe um leite ferver, ele vai se expandindo, chega a derramar, se não tomar cuidado. Mas o que acontece é que parece que o líquido foi crescendo, com a dilatação, né? Se expandindo e derramou, né? Essa parte do líquido que vaza, chamado extravasado, né? No popular, que é o derramado. Não adianta chorar pelo leite derramado, né? No popular, o que vaza. É a que a gente chama de dilatação aparente. Por quê? Parece que quando você colocou o recipiente para aquecer, o líquido se expandiu e aquilo que derramou foi o que seria a dilatação sofrida por ele. Só que a gente esquece o quê? Na hora em que esse recipiente aqui está sendo aquecido, ele também vai fazer o quê? Ele também vai se dilatar. Ok? Então, quando você aquece conjuntamente o recipiente para aquecer o líquido que está dentro dele, esse recipiente também se expande. Então, o líquido, quando se expandiu, ele preencheu essa parte aqui, certo? Que foi quem? Foi a dilatação volumétrica do recipiente, ok? E depois de preencher isso aqui, continuou o processo, chegou a derramar, se for o caso, não tiver controle, derrama. Então esse que derrama é a dilatação aparente, certo? Então, a dilatação aparente é aquela que passa, extravasa, quando o líquido está dentro do recipiente, que eles dois se aquecem, mas o líquido, além de conseguir ocupar a parte que cresceu no recipiente, se derrama. Não se vê isso, por exemplo, a olho nu, você quando põe o leite lá na panela, não está vendo que a panela cresceu e o leite acabou derramando depois, quando não toma cuidado de observar.
Porque são coisas milímetros, coisas que você só observa na molécula interna lá das partículas do recipiente ao microscópio. É uma relação de crescimento ínfima. Ok? Por isso que é comum existir alguns tipos de recipiente que você tem duas camadas de alumínio, certo? E aqui tem uma válvula. Quando você coloca leites, por exemplo, essas coisas aqui que tendem a se dilatar, expandir e derramar, essa dilatação aqui, quando ocorre, que ela vai acontecer juntamente com o líquido, essa parte do alumínio aqui vai fazer uma pressão no ar que está contido aqui dentro e dar o alarme pela válvula, dando chance de você ir lá e desligar e evitar que se derrame. Por isso que é recomendado, isso é um princípio também parecido com a funcionamento da chaleira, tá, essas coisas, parece tipo uma chaleira. Ele vai expandir, mas como ele tem duas camadas de alumínio, na hora que a primeira camada se expandir primeiro, ela vai chocar forçar com a outra e dar aquele disparo para alarmar e evitar o derramamento, certo? Então a dilatação aparente é isso. Na verdade, a dilatação do líquido você só pode calcular tendo a do recipiente, juntando a do recipiente, mais o que foi derramado do líquido, aí você vai ter a dilatação real, certo? Que é isso aí. Então, na parte dos cálculos, vocês perceberam na semana 3 que a gente só teve a dilatação ainda dos sólidos, porque continua na 4, né? Na 4 a gente pegou algumas questões da dilatação de líquido, né? Então nessa aqui a gente tem uma placa retangular de alumínio com área de 40 cm². Então você tem a área da placa. Essa área seria a área inicial, né? Pode botar 0 aí. 40 cm². E o coeficiente do alumínio, aí tem que ver aqui, ó. Coeficiente de dilatação superficial. Sempre se atente para esses nomes, porque, como eu já falei antes, às vezes a questão com armadilha pede uma questão que envolve superfície, volume, mas dá o coeficiente linear. Aqui não, já deu o coeficiente de dilatação superficial, então é o beta, que é 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. E pede que você calcule a área final da placa, atento para isso também. O que você encontra com aquela continha de multiplicação é a dilatação que o objeto sofre, né? Sólido, líquido, seja o que for, sofre a dilatação. Aqui ele está pedindo a área final, então tem que lembrar que depois que fizer a conta da dilatação, junta com o que já tinha para ver quanto ficou, que é o final, né? O final é o que eu já tinha mais o que ganhou. Então a temperatura estava a 0 e foi para 50. Então a variação de temperatura, final 50, inicial 0, variou 50, né? Qualquer dúvida você pode fazer isso aqui direto. Agora você tenha cuidado que nem sempre a do início é 0, ok? Aí vamos fazer o cálculo. Dilatação da área é área inicial, perdoe, que é beta. Área inicial, coeficiente, temperatura. Dilatação da área vai ser 40 vezes o coeficiente, 48 vezes 10 a menos 6 vezes a temperatura, que é 50. Dilatação da área, você vai ter aquela coisa de fazer os números, né? 4 vezes 5, 20. Aí você lembra, 20, certo? Pode pegar agora esse 20, esse 2 e fazer com 48, 4, 4, 8, 9, 8, 8, 16, então dá 96. Aí lembra que tem um 0 daqui do 20 e mais 2 daqui. Vezes 10 a menos 6. Aí você desloca a vírgula 6 casas por conta disso aqui, que é como se dividisse, né? Que ele é negativo. E na verdade ele está embaixo. É como se dividisse por 1 com 6 zeros. Então anda aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí como faltou, preenche o zero que existe aqui. Então isso dá 0, 0, 96. Aí qual vai ser a área final? Certo? A área final vai ser o que já tinha, mais o que aumentou. Porque já que ele esquentou, foi de 0 para 50, ele aumentou.
O cálculo, se ele tivesse contraído, era do mesmo jeito, só que ia ser tirando, ia ser menos porque ele tinha diminuído. Aí aqui vai ser 40,096 centímetros quadrados. Ok? Vamos para a próxima de cálculo. Vocês pegarem. A próxima era uma chapa de zinco com o coeficiente de dilatação linear. Aqui agora ele deu o alfa. 26 vezes 10 a menos 6. Tem um orifício de 8 centímetros quadrados de área a 20 graus. Então tem uma área de 8 centímetros quadrados. 8 centímetros quadrados. Calcule a área do orifício a 120. Então houve uma variação de volume. Olha aqui o cuidado. Você poderia pegar a final 120, né, que nem fez na outra com 50, mas aqui já tem a diferença. O que é que ocorreu? Ele terminou com 120, mas quando começou estava com 20. Então a variação é 100. Ok? Não é 120. Tem que estar sempre com cuidado no primeiro, que nem sempre você parte o experimento do zero. Aí você tem aqui 100. Na verdade é mais comum que não se parta de zero, né? A gente não consegue estar em ambientes controlados muitas vezes para manter a 0 graus. Geralmente você está com o temperatura ambiente, 25, 27 graus, né? Dependendo do local. Mas novamente ele quer a área final. Então, dilatação da área, a inicial, coeficiente, temperatura. Aí aqui tendo cuidado, ó, o coeficiente dado na pergunta não é o de superfície, né? Então você tem a área inicial, que é 8. Esse coeficiente agora você tem que fazer o quê? Dobrar. Por quê? Porque ele é o de linha, ele é o linear. Então toda a área implica em duas medidas, né? Largura, comprimento, base, altura. Então vai ocorrer dilatação nas duas dimensões, né? Que formam a área. Então você tem que ter o 2 aqui, lembrar disso, certo? Isso acontece muito na pegadinha, que a pessoa vai fazendo, se acostumando a pegar o coeficiente que vem aí e colocar direto. Nesse caso, tem que lembrar do 2. Aí, vezes 26. Se for só questão de volume e décimo de linha. Aí aqui ia ser 3, que volume acontece em 3 dimensões. Aí você tem 100. Ok? Aí a variação de área, você tem aqui, pode fazer 8 vezes 2, né? Esse 100 aqui vai só repetir o zero, então você tem 8 vezes 2, 16. 16 vezes 26. Ou pode fazer, se achar melhor, 2 de 26, por exemplo, que aqui dá ó, 20 com 20, 40. 6 com 6, 12. Dá 52. Aí você faz 8 de 52. Porque a multiplicação é distributiva, né? Como você pode mudar a posição, não altera o resultado. Então você achar mais fácil fazer logo com esse aqui, que dá o dobro, dá 52, aí depois é que faz com 8. Aí você tem 8 de 50, que é 8 vezes 5, 40, então é 400, que aqui é 50, né? E 8 de 2, que é 16. Então você tem 416. Aí você vai ter aqui 416, aí lembra dos zeros. Ó. Não tem zero aqui, tem 2 zeros aqui. Então 8 vezes 2 vezes 26 dá esse, e os 2 zeros do 100. Vezes 10 a menos 6. Então a variação de área vai ser, conta 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, bota mais uma, 6, certo? E qual vai ser a área final, né? Porque ele pede a área final do orifício. Então, a área final, que já tinha, mais o que aumentou. 0, 0. Então vai dar 8,0416 centímetros quadrados. Atentem para essa questão de se é centímetro, se é metro, se é quilômetro, porque às vezes você está respondendo numa unidade e a questão para marcar, quando é questão de concurso, é nesse que pede em outra unidade, aí você pensa que errou, que não vai chegar naquela resposta que está lá, mas é porque falta fazer a conversão. Quando a gente está inseguro numa coisa, ou quantos mais jovens, tende a sempre, a primeira atitude achar que está errando, porque tem a insegurança.
Mas às vezes essas questões de, por exemplo, se você não colocar esse 2 aqui, faz toda a diferença, né? Você tem esse valor aqui e a metade. Então isso aí é a diferença grande no resultado final. Por quê? Porque esqueceu que na questão veio o coeficiente de linha e é para usar o diário. Então são esses detalhes. E a questões que vocês tiverem, você veja que às vezes repete alguma coisa tal, algum cálculo, porque é para ir reforçando, para a gente ir, ninguém sabe quanto tempo dura essa situação, ir mergulhando mais no assunto possível. Então não deixem de estar fazendo desde as primeiras lá, para você começar a pegar o jeito e estar em tempo ainda, ok? Boa semana aí para vocês, paz e bênção.